Graça e paz, irmãos, essa é a parte número 5. Eu vou explicar para vocês já já esse ponto aqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o mapinha. É desse mapinha aqui que saiu aquele estudo. Esse estudo aqui de 4 partes. Aí, como aconteceu aquele imprevisto na parte número 4, que era para ser a última, eu perdi 5 minutos do áudio, então deixa eu recapitular para vocês. É a parte 5 com os acréscimos e recapitulação. Eu mostrei para vocês a leitura de Enoque do 19 ao 21, aonde vai ter a rebelião dos 200 anjos, que é a segunda rebelião. Vai ter aquele ponto lá das 7 estrelas e as 2 colunas de fogo lutando até o abismo. É o mapinha que eu fiz para mim, tá? Não tá bonitinho não, mas dá para explicar a partir dele. E a partir daqui eu tive o acréscimo que se conecta àquele vídeo que eu falei do conflito dos 2 mistérios, o mistério do evangelho e o mistério da iniquidade, da anomia, da transgressão da lei. Esses 2 mistérios lutam um contra o outro. E tem esses 3 textos que nos ajudam a entender, que eu já falei no vídeo anterior, que são esses vídeos aqui. Esses 5 aqui. Então, na playlist, logo após esses 5 vídeos, vão ter esses 5 aqui. Falta um. Aí tem 2 playlists, uma mais curta, onde fala só do conflito dos 2 mistérios, que são esses vídeos, mais esses, e tem a playlist maior, porque todos esses vídeos fazem parte da questão das 2 testemunhas e da Grande Babilônia. Então, quem está por dentro, né, quem está acompanhando, está entendendo o que eu estou falando. E aí eu expliquei para vocês o grande conflito que está em Daniel 10. E aí eu falei que esse grande conflito de Daniel 10 não é somente uma luta entre o rei do norte e o rei do sul. Esse grande conflito envolve conflitos entre esses 2 mistérios, entre o bem e o mal, que começa no céu, começou no 3º céu, veio para a terra e se estende até o tempo do fim. Esse mistério da iniquidade vai ser vencido pelo mistério do evangelho, ficará preso por 1000 anos e depois ele é solto para ir para o lago de fogo. Então veja que os textos nos mostram que são 2 colunas de fogo lutando uma contra a outra e elas vão lutando até chegar no abismo, ok? E aqui são os textos que eu tenho que acrescentar para vocês. Na verdade eu tenho que ler aqui o ponto 2, 3 e o 4 só para recapitular, o ponto 5 como acréscimo e o ponto 6, que são os textos que nos falam, que nos dão exemplo para entender e para confirmar a questão do fogo cruzado, que são as 2 colunas de fogo aqui em Enoque 21, que lutam até chegar ao abismo. Aquelas que Enoque não viu nem a origem e nem soube o fim. Ok? Agora eu vou explicar para vocês as coisas da palavra. Tem aqui o livro de Enoque, a Bíblia e a parte aqui do YouTube. São esses 5 vídeos que vocês devem assistir ou revisar, recapitular. Na parte 4 eu perdi o áudio porque acabou a bateria do lapela. Agora o som ficou mais alto porque o lapela está na minha mão. Antes não estava porque eu tinha que segurar o mapa mental com uma mão e a caneta com a outra. Então aqui eu vou continuar, ok? Mas eu expliquei na parte 1 algumas questões para os irmãos. É uma pena, sabe? Porque eu gasto tempo lendo o comentário fixo. Eu vou clicar aqui, tá? Espera um momento. Aqui está o vídeo, é a parte 1. Aí todos vocês sempre devem ir no meu comentário fixo. Porque aqui eu acrescento coisas. Eu gasto às vezes meia hora, 45 minutos escrevendo um comentário fixo. Porque nele eu acrescento coisas, eu coloco os textos. É diferente do vídeo, não tem como eu fazer tudo isso em um vídeo. É melhor que tenha um comentário fixo. E as pessoas não leem, a maioria não lê. E é uma pena, porque eles perdem o acréscimo, fazem perguntas que já estão respondidas aqui, falam coisas que já estão sendo faladas aqui. Então, esse foi o planejamento, tá vendo? Não sei se vai dar para você ler, porque vai estar pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui. Então, o estudo foi planejado assim. Aqui são os textos usados. Enoque, do 19 ao 21, que é o que você tem que ler ou ouvir naquela tradução que eu sempre indico. Aliás, eu vou acrescentar ela aqui no meu comentário fixo para vocês irem nela. Vocês vão nela
vão ali no comentário fixo do rapaz ou na descrição do vídeo e lá ele tem todos os capítulos separadinhos. Você pode ir direto no 19, clica, vai para o 19 e escuta o 19, o 20 e o 21. Aí, dentro desses 3 capítulos, vai ter a rebelião e o julgamento dos anjos. Eu vou escrever aqui, vou tentar escrever de uma maneira aqui, ó, porque eu estou meio falta de direção aqui, tá? Então eu estou com a mão meio torta. Vai ter também o nome e a função do 7. Não vai dar certo isso daqui, tá horrível. Vou falar do lado, tá bom? Aqui vai ter o primeiro ponto, a rebelião e o julgamento dos 200 anjos. O nome e as funções dos 7 arcanjos. A rebelião e o julgamento das 7 estrelas errantes. A divisão e a luta entre as 2 colunas de fogo, até chegar ao profundo abismo. E o lugar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Esses pontos eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. São 5 pontos que se encontram aqui em Enoque, do 19 a 21. Aí eu escrevi aqui para os irmãos, né? Observação, a bateria do lapela acabou e eu perdi 5 minutos finais do vídeo 4. Por isso eu decidi fazer a parte 5. Ou seja, eu não vou repostar. Eu não fiquei desatento, eu soube disso. Então, bastava ler, né? Tanto para tentar recuperar o que eu perdi na gravação, como também para acrescentar os textos da Bíblia, que nos ajudam a entender melhor e confirmar a mensagem do livro de Enoque. Vou deixar abaixo os textos que eu irei citar na parte 5, isto é, sobre a luta do fogo de Deus contra o fogo do diabo, e ambos descem do céu à vista dos homens. Isso daí. Um tipo de fogo vem do céu para conduzir os homens ao arrependimento, instruir, revelar, exortar, aplicar vingança, ou seja, para a bênção e para a vida. Mas o outro tipo de fogo vem para enganar, destruir e matar o justo, isto é, para o mal e para a morte. E aqui tem os textos. Aonde fogo desce do céu à vista dos homens. E aí, nesse texto aqui de 2 Reis, nós temos Elias. 1 Crônicas, nós temos Davi. 2 Crônicas, Salomão. Nós temos a parte de Jó, Lucas. Na parte de Jó é fogo de Satanás descendo do céu. Apocalipse 13 é fogo de Satanás descendo do céu. Apocalipse 20, do 7 ao 10, é fogo de Deus descendo do céu. Veja que essas 2 chamas, elas estão lutando uma contra a outra. E as 2 vão lutando até o abismo no sentido de levar o mistério da iniquidade preso para o abismo e depois para o lago de fogo. E aí no Salmo 104, nós vamos ter os anjos de Deus como labaredas de fogo, ou seja, os que representam o fogo do bem. Isaías 66:10, você vai ter a vinda de Jesus em labaredas de fogo, junto com os seus anjos. E esse ponto aqui, esse ponto de Isaías 66, Paulo citou em 2 Tessalonicenses capítulo 1, antes de falar apropriadamente do arrebatamento com acréscimos no capítulo 2. Então, no capítulo 1, nós já temos Paulo falando que a igreja estará na grande tribulação, estará sofrendo tribulação e que seria livrada no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus viesse do céu com os anjos do seu poder, com chamas de fogo ou labaredas de fogo, dependendo da tradução, fazendo vingança para uns e dando descanso para outros. Ou seja, Paulo não tirou a igreja da grande tribulação. A igreja está, porque ele está ensinando a esperar Jesus do céu no final da grande tribulação. Ou ele estaria escrevendo para a igreja que ficou? Então, em Apocalipse 19:12, Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Entendeu? Eu sei que o Cordeiro foi apresentado com 7 olhos. Isso é uma revelação. Mas os olhos mesmo do Senhor Jesus são 2. Porque nós sabemos o que significa o 2, testemunhas. E esses olhos, como chama de fogo, significa zelo, ira, porque o chifre pequeno estará fazendo guerra aos santos, distorcendo a justiça, anulando a lei. Então ele vem com olhos como chamas de fogo,
uma referência para as duas testemunhas, os dois castiçais, que acendeu os outros 5 para executar vingança. Certo? Esses acréscimos, mais ou menos é o que eu estava tentando falar ali na parte 4 do vídeo. E aí, então, deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Esses textos revelam o que estava escondido no capítulo 21 do livro de Enoque. Porém, ainda tem outros textos sobre o tema. Eu só separei esses 7, que ao todo dão 12. É claro, temos que ter em mente que o Senhor nos mostra uma outra perspectiva para enxergarmos esse grande assunto, que é o que eu disse no vídeo anterior sobre o grande conflito de Daniel 10. Tem vários pontos em que Deus mostra esse grande conflito. Em Daniel 10, Daniel fala que ele entendeu a visão, que era a visão final, que falava a respeito de um grande conflito. E esse grande conflito não era só conflito na terra, era o conflito na terra, no mar e nos ares, ao ponto de Satanás se colocar na frente de Gabriel para que Gabriel não viesse transmitir a mensagem, a revelação e a explicação de tudo para Daniel. Então houve esse conflito no céu. Nós temos essa questão também em Apocalipse 12 e em outros textos da palavra. Então nós podemos ver isso por Daniel, nós podemos ver isso por Paulo, quando ele fala do mistério do Evangelho, e por outro lado do mistério da iniquidade, e podemos ver também esse ponto em Enoque, no capítulo 21. E todo esse tema cabe dentro daquelas duas expressões que Paulo usa em suas cartas, que é o conflito entre o mistério da iniquidade e o mistério do Evangelho. E aqui eu coloquei, para você entender ou revisar esse tema com mais facilidade, eu fiz uma playlist à parte, para esse fim. Só não se esqueça que todo esse tema faz parte da playlist maior sobre as duas testemunhas de 2022. Vou deixar essas playlists abaixo. E aqui você tem as duas. Você tem a playlist menor, só sobre esse assunto. Se você quiser revisar de maneira mais prática, ou para quem entrou nesse vídeo, vai ficar estimulado a ir para a playlist maior, que são as duas testemunhas em Jerusalém. Tem a ver também a respeito da grande Babilônia. Ok? Isso é o que eu queria que os irmãos fizessem, lessem. Para eu escrever tudo isso daqui, com as palavras encaixadinhas, para fazer sentido, eu gasto meia hora para pôr link e tudo, mas para vocês lerem, gasta-se aí 5 minutos ou 10, para quem quiser ler devagar e prestando bem atenção. Certo? Então vamos para o estudo agora. Então Enoque capítulo 21, para ficar bem fresquinho na mente, que foi durante a leitura, na parte 4, que eu perdi o áudio, porque acabou a bateria do lapela. Então vamos lá. Então fui levado para um lugar no qual nada estava completo. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida. Nada estava completo, tá vendo? Mas um lugar desolado e horrível. Porque Enoque só via coisa boa, viu as árvores, as coisas separadas para os santos. Deus mostrou para Enoque, até o capítulo 22, Deus mostrava para Enoque praticamente um paraíso. Ele não mostrava essa terra aqui, ele mostrava essa terra aqui restaurada no milênio, com árvores que têm fragrâncias que você sente o cheiro de longe, árvores belíssimas, com aspectos lindos e tudo separado para os santos. Não pense que no milênio a terra será igual essa. Mesmo que você deletasse toda a tecnologia, a revolução industrial, mesmo que você zerasse os pecadores da terra, essa terra tem um tipo de embelezamento. Quando o próprio Filho de Deus estiver aqui, ela terá outro tipo de embelezamento. As árvores serão superiores, elas exalarão cheiros, cheiro que faz bem para a nossa alma, faz bem para a alma, fará bem para a alma das nações, alegra, embelezamento, será tudo muito mais bonito, até o sol e a lua, eles serão superiores. Então, quando Deus mostra uma coisa terrível e desorganizada para Enoque, isso chama a atenção dele. Lá também vi 7 estrelas do céu, amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Essa parte aqui eu vou refazer um novo vídeo com imagens excelente.
explicando o que são essas 7 estrelas errantes. Porque elas estão em contraste com as 7 estrelas que Jesus apresentou na sua mão. As 7 estrelas que Jesus apresentou na sua mão ao abrir o livro do Apocalipse, e que disse que era um mistério junto com a menorá, elas estão em contraste com as 7 estrelas amarradas no céu. Já aí também nós temos um outro prisma do conflito entre o bem e o mal, dos 2 mistérios, do evangelho e da iniquidade. Aí Enoque diz: eu exclamei, por que espécies de crime elas foram amarradas? Então eu vou pular essa parte, que eu vou fazer esse vídeo em uma outra oportunidade. Só que está tudo conectado. Eu vou direto no ponto. Verso 7. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Verso 8, tive que fazer uma pequena pausa para atender a campainha. Ok, verso 8. Onde havia a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Aqui que eu entendo que no meio desse fogo, onde representava todo o reino unido, sem pecados no céu, houve então essa divisão, onde 2 colunas de fogo se dividiram, como está aqui embaixo. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber a sua origem. A origem nós sabemos, estamos estudando, e a magnitude também nós estamos estudando. É o estrago que ela faz no mundo. Não faz sentido essas 2 colunas de fogo serem bem contra bem e mal contra mal. Se há uma divisão e há um combate, um é o bem e o outro é o mal. Principalmente nesse contexto aqui. Aí, verso 11. Então exclamei, quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Então, eu acredito que, como essas 2 colunas de fogo lutavam até o fim, então tem a ver com a prisão dos anjos. Então aqui fala de rebelião. E os anjos maus serão presos para sempre. Entendeu? É claro que uma outra coluna de fogo que luta, ela sai como um fogo vitorioso. O Senhor é fogo devorador, como está no livro da lei. O escritor de Hebreus usa em algum ponto da carta, ele usa que o Senhor é fogo consumidor. Então, agora para finalizar, nós não precisamos mais do livro de Enoque. E no lugar de eu ficar lendo um montão de texto para vocês, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqueles textos que estarão no meu comentário fixo e vão ler. Aí só para explicar para vocês aqueles textos que eu mostrei no início da tela. 1 Reis 1, dos versos 9 ao 12, você vai ver Elias fazendo fogo cair do céu e consumindo os adversários. Ele faz isso por 2 vezes. Em 1 Crônicas 21, do 24 ao 27, você vai ver esse fogo descendo do céu em um sacrifício que Davi fez. Leia o contexto, que talvez tenha até acréscimos. Em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, Salomão acabou de edificar o templo, e aí o Senhor, para confirmar o trabalho de Salomão, fez fogo descer do céu à vista de todos. Irmãos, isso é incrível. Imagina o fogo caindo do céu à vista de todos. Todos se ajoelharam ali. A glória do Senhor estava no fogo e no altar. Em Jó, você vai ter fogo descendo do céu. E um diz para Jó, Jó, fogo de Deus. Fogo desceu do céu e queimaram as suas ovelhas. E não foi de Deus, foi do diabo.
O diabo, ele faz fogo descer do céu literalmente. É o que eu acredito que a besta, o falso profeta, fará. Não por intermédio de artifícios tecnológicos. Se Satanás tinha esse poder antes, ele pode ter outra vez, ainda mais quando o próprio trono e autoridade for dada para ele. Em Lucas 17, do verso 29, vai ter também esse contexto de fogo descendo do céu. Em Apocalipse 3, do 12 ao 14, o falso profeta faz fogo descer do céu à vista de todos. Como eu disse, não por artifícios tecnológicos. Não seria muito difícil de descobrir que isso seria artifícios tecnológicos. Como projetos humanos, tipos de tecnologia. Não, seria algo literal. Para toda a terra se maravilhar e então construir a imagem da besta. Aí em Apocalipse 27, nós temos fogo descendo do céu, depois dos 1000 anos. E ali a morte e o Sheol são lançados no lago de fogo. E aí nós temos o fim, o desfecho daquelas duas colunas lutando até o fim do abismo. E aí vamos ler então, já estou com a Bíblia aqui, vamos ler o Salmo 104. Salmo 104. 2 versos só. Pode ler tudo, porque todo salmo é escatológico. E aí eu separei o primeiro verso e o verso de número 35, o primeiro e o 35, só para vocês verem como é escatológico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Na verdade é o Salmo 104, verso 4, tá? Eu errei. Lê tudo, mas vou ler direto o 4. Fazes a teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Tá vendo? Labaredas de fogo. É o fogo do bem. É o fogo que faz os homens se santificarem, temerem ao Senhor. O escritor de Hebreus usou essa parte aqui na sua carta para um outro propósito. Ele usa esse propósito para mostrar que Cristo é superior aos anjos, por mais que eles são labaredas de fogo. E aí no verso final diz assim, que é o 35. Desapareçam da terra os pecadores. Ó, o Senhor Jesus vindo com labaredas de fogo e com seus anjos, com chamas de fogo. E já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Salmo 104. Agora, Isaías 66. Tela final aí, pode clicar. Então essa é a parte 2, irmãos. Se liga na... Eu deixei esse comentário fixo na parte 2, 3 e 4. Olha só, não se esqueça de ler o comentário fixo da parte 1. Ir para a parte 1, para quem entra em vídeos aleatórios, né? Inscreva-se, dê o like, compartilhe o estudo nos grupos, por favor. Eu acredito que a maioria não fez isso e não faz isso. Não compartilham os estudos. Compartilham um monte de vídeos, mas não compartilham os estudos. Por que será que a pessoa tem um coração tão miserável como esse? Se você não faz isso, pelo amor de Deus, compartilhe os vídeos nos grupos. Tá com medo do quê? Agora, se você compartilha, você está ajudando o canal a crescer, pessoas a conhecerem isso daqui. Sabe, é nossa missão. Nem precisava de eu estar falando isso daqui. E tem irmãos que realmente nem precisam ler e já vão e compartilham. Dão like, se inscreve no canal, lê os comentários, fazem a sua lição de casa. Olha o vídeo chegando aí, na sua casa. Prático. Vídeo de quem meditou e estudou. Entendeu? Então, sabe, tem que se esforçar um pouquinho mais, tá? Então ficou aqui uma repreensão aí para os irmãos que não estão atentos, tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.